fazendo uma pergunta que eu acredito que ninguém poderia passar por essa existência sem refletir profundamente sobre essa pergunta. Você acredita sinceramente que Deus tem um propósito para a sua vida? Você acredita sinceramente de que quando Deus criou o universo e quando Ele, pela sua santa e soberana vontade, desejou e permitiu que você nascesse, que Ele tinha um propósito para a sua vida? Se você responder sim a essa pergunta, então eu faço uma outra pergunta. Na sua mente, você vive de acordo com o propósito de Deus? Você é o tipo de pessoa que, durante os anos da sua vida e da sua breve existência, você é alguém que de alguma maneira está tentando viver dentro do plano e de um projeto maior de Deus? Ou você faz parte da grande maioria que não vê propósito nem para a vida, não vê propósito no universo, não consegue ver uma mão poderosa conduzindo a história, e a única coisa que te interessa talvez seja os seus próprios sonhos e ilusões? Agora vamos imaginar que você seja esse tipo de pessoa, que você viva apenas em função dos seus sonhos, desejos e objetivos. O que você fará quando você alcançá-los? Imagina o exemplo de uma pessoa que entra no Big Brother Brasil. Eu sei que a maioria não perde tempo assistindo, mas todo mundo que entra lá, ele tem um propósito. Qual é o propósito dessa pessoa? Ganhar um prêmio. Porque na mente do participante ele pensa que se ele ganhar R$1 milhão ou R$1,5 milhão, aparentemente os problemas deles estarão resolvidos. Mas a grande verdade é que quando nós olhamos para a história, todos eles que vão ganhando, eles passam a ter mais problemas do que quando antes deles entrarem. Mas o ponto que eu quero que você pense nessa manhã é: você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Você consegue ver Deus conduzindo os seus passos? Essa pergunta é muito importante, porque é a resposta a essa pergunta que vai direcionar a maneira como nós desenvolvemos a nossa ética e a nossa moral. No primeiro estudo, aliás, no estudo anterior que nós falamos sobre isso, nós começamos aqui lendo um versículo falando sobre a influência do Espírito Santo na vida de um cristão. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar como que deve ser a vida daquele que foi transformado por Deus. Então, se a pessoa furtava, não furte mais, agora ela trabalha, não deve sair da boca dessa pessoa nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, coloque longe do seu coração toda amargura, toda cólera, toda ira, e assim sucessivamente ele vai falando sobre como deve ser o coração de uma pessoa que crê que Deus tem um propósito para a sua vida. Pode falar, né? Só voltar um pouquinho das perguntas que você estava fazendo. Sim. Né? É como você disse, aquela pessoa que almeja uma coisa e ela consegue. Como será ela? Como que ela vai sentir? Isso. Se ela for cristã, ela vai se sentir agradecida por Deus. Isso. Ela vai fazer aquilo por louvor de Deus. Né? Ela conseguiu talvez um bom emprego, conseguiu porque ela almejava um bom estudo, uma boa formação. Então que ela vai dedicar isso a Deus. E se for uma pessoa que não tem mais Deus, ela pode até conseguir, mas que chegar lá, ela vai sentir-se frustrada, porque ela vai querer mais, aí ela vai almejar o do outro ainda. Exatamente. Porque sempre tem alguém acima da gente. Isso. Por mais alta que a pessoa seja, sempre tem alguém, né, acima. Então, assim, se a pessoa for cristã, ela vai agradecer a Deus. Sim, sim. Né? Ela vai usar aquilo para o louvor de Deus. E se ela não for, ela vai ser frustrada e vai almejar mais ainda, né? Exatamente. E nunca vai saciar os seus desejos. Nunca vai saciar. Dentro dessa colocação, vamos imaginar o seguinte: nosso coração, ele tem um abismo profundo, não tem? Quando nós nascemos e quando nós começamos a ver a realidade da vida, a realidade do nosso coração, a realidade do nosso pecado, nós começamos a ver que o nosso coração é um abismo profundo, é um abismo interminável. Então veja, qual é a única coisa que tem o poder de preencher um abismo?
Imagine você o melhor emprego do mundo, onde uma pessoa trabalha pouco e ganha muito. Há muitas pessoas que têm esse tipo de emprego, mas será que esse emprego, que possa durar 30, 40 ou 50 anos, ele é suficiente para preencher um abismo do tamanho do mundo? É suficiente? Imagina aquele amor poderoso, incontrolável, aquela paixão avassaladora. Aparentemente ela é muito poderosa, mas será que ela é suficiente para tampar um abismo do tamanho do coração humano? Imagina você todas as coisas desse mundo que uma pessoa possa desejar. Será que ela é suficiente para tampar ou para nivelar o tamanho do abismo do coração humano? Quem é o único ser grande o suficiente para tampar o abismo do coração humano? É Deus. Por isso que a Bíblia ensina que a nossa alma não encontrará descanso enquanto ela não encontrar Deus. É por isso que nós não olhamos para Deus como um mero realizador de projetos. Eu não estou usando o poder de Deus para chegar num ponto alto da minha vida humana, mas nós estamos reconhecendo que Deus é a razão da nossa vida, Ele é a razão da existência de toda a vida humana, Ele é o Criador do universo, Ele é a resposta para todas as perguntas, e se você colocar Deus à parte da criação, a única coisa que sobra é a ausência de propósito. Olhe para Jó, por exemplo. Ele diz assim: antes eu te conhecia como? Só de ouvir. A maior parte das pessoas conhecem Deus só de ouvir. Muitos cristãos conhecem Deus só de ouvir. Mas quando ele foi confrontado com a sua limitação, com o seu pecado, com a sua ignorância e tudo mais, Deus então fez uma série de perguntas. Onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu delimitei até onde o mar pode ir? Onde você estava quando eu, pelo meu poder, criei os grandes animais? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Quando Jó foi confrontado com a grandeza de Deus, aí chega lá no final e fala assim: agora os meus olhos te veem. Por que muitas pessoas resistem em se entregar ao Evangelho? Porque o Deus que elas conhecem alcançou apenas o ouvido delas. Nós precisamos que o Evangelho alcance o nosso coração. Porque pelo tamanho do abismo que é o nosso coração sem Cristo, só um ser soberanamente superior e poderoso é que pode realmente preencher o nosso coração. Pode falar, dona Lerite. Eu tinha um querido de bar, Sim. E ela era drogada. Por isso eu tenho que falar comigo, que o amigo dele, que é o Paulo dele, aí eles tiraram e pediam a casa. Aí ela falou assim para mim: foi eles que puseram 2 quilos de droga em cima da meu guarda-roupa. Sim. Por isso mesmo, puseram. Eu disse: eu não quero saber, eu estou querendo preparar para mim, não, eu quero a casa. Eu não vou sair porque. Aí eu peguei, fui conversar com o advogado, tudo, ele pegou com medo de dor. Aí eu cheguei em casa, falei assim: o Beto chegou do sítio, aí ele falou assim para mim, falei para ele: eu vou desistir, eu vou orar a Deus, porque Deus já fez tanta coisa para nós. Será que Deus vai tirar essa mulher sem advogado? Eu tenho meus netos, tenho minha filha, tenho meus netos, eles eram um monte de gente sentada. E começamos a orar. Eu e ele começamos a orar e pedir para Deus. Demorou 10 dias, a polícia veio lá para mim: a senhora sabe que ela está mudando da casa? Eu falei: eu não, está mudando. O que foi isso? Sim. Nossas orações. Mas eu pergunto, se não tivesse dado certo, isso diminuiria o poder de Deus? Não. Vamos imaginar a Ângela. A Ângela, o Cauã nasceu doente, foi capaz, uma guerra. Uma formação. Isso, uma formação.
se em algum momento desse percurso não deu certo, todos os recursos se esgotaram, e Deus recolheu o Cauã da mesma maneira que recolheu o filho da Paula, Deus não é Deus? O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus, Ele não é Deus porque Ele resolve os nossos problemas dessa existência, porque na maior parte das vezes, ou em algumas vezes, os problemas não serão resolvidos. E eu diria, só um instantinho, Abner, que é exatamente quando os problemas não são resolvidos que a nossa fé ou aumenta ou é pelo menos testada. Porque veja bem, eu sofri um acidente, não sofri, quebrou o quadril dos dois lados, mas e se não tivesse dado certo? E se tivesse ficado paraplégico, tetraplégico? O poder de Deus incluir? Não. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: a grandeza de Deus, ela reside, não é porque Ele interfere na existência humana, ajudando-nos em algumas questões. A grandeza de Deus, ela reside exatamente no fato de Ele resolver o pior problema de todos. E o pior problema de todos é de que natureza? Espiritual, por causa do pecado. É isso o ponto. Porque senão nós vamos ser que nem as igrejas neopentecostais que vão dizer assim: não, vem aqui, Deus vai tirar macumba, Deus vai desamarrar, você vai ser promovido. Não é isso. O Evangelho, ele se revela inclusive quando as coisas dão errado. Os irmãos entendem isso? Pode falar, né? Não, porque a discussão também é cedo, né? Sim. Orar, né? Quanto tempo esperou? Eu fico muito imaginando a oração de Ana, né? A oração exatamente. De quantos anos, né? Humilhada, e ali ela foi, né? E depois de um dia Deus respondeu. Isso. Mas o que? Abraão também? Tem. E eu já penso em Davi, o filho de Davi. O que aconteceu com o filho de Davi? O bebezinho. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Então, não é que a nossa oração vai mudar os planos de Deus. Não é porque eu vou orar que Deus não está falando que ele tem que terminar. Não vai mudar os planos pela minha oração. Exato. Mas Ele quer que nós buscamos Ele, né, e temos, né, confiança nele. Mesmo que não dê certo, nós sabemos que Deus está no controle. Ele é Deus, exatamente. Pode falar, João. Sim, o senhor falou que Deus testa a nossa fé. E a partir do momento que eu descobri que eu tinha, eu coloquei na mão de Deus. Assim, eu antes não era. Eu sinto que a minha fé não era como. Não era mesmo que antes. E quando ele ficou no UTI, eu via todo dia a mulher vendo, né? E eu agradecia a cada minuto a vida do Cauã, ele era inovadora. E assim, eu não me aparentava de nada. Isso. Só agradecia, cantava o vidinho dele, assim, cântico de Deus, né? Isso. E assim eu fui acreditando que Deus poderia fazer um milagre para mim. Exatamente. Então veja, a gente tem muitas histórias de quando o Evangelho dá certo, quando as coisas vão bem, quando nós conseguimos ser abençoados e a gente prospera e vai bem. Mas o Evangelho é tão poderoso que ele funciona quando as coisas dão errado também. E em muitos casos, olhando para a Bíblia, para muita gente as coisas não aconteceram. Imagina, por exemplo, os apóstolos, vamos pegar os apóstolos, exceto João, que foi o único que morreu de velhice, todos eles foram martirizados. Consegue imaginar o apóstolo Pedro sendo pregado numa cruz e por não ser considerado digno de morrer da mesma maneira que Cristo, ele pediu que virassem a cruz de cabeça para baixo? Isso não está na Bíblia, isso é a história da tradição cristã. Consegue imaginar quantos cristãos morreram queimados na fogueira por pregar o Evangelho? Consegue imaginar Estevão sendo apedrejado até a morte? Imagina o tamanho daquelas pedras, imagina uma pessoa morrendo apedrejado. Em Brumadinho recentemente, será que não tinha um cristão lá no meio daquelas vítimas? Fatalmente deveria ter. Então, o Evangelho é grande, porque ele é suficiente, somente ele é suficiente de preencher o vazio do nosso coração, o vazio da existência da alma, o vazio que nenhum objeto desse mundo pode satisfazer. O Abner colocou assim: olha, quando uma pessoa alcança o que ela queria, o que ela vai querer depois?
alguma coisa a mais. E quando ela alcançar esse algo a mais, ainda assim não vai ser suficiente. Mas quando ela encontra Deus, quando ela encontra as respostas do Evangelho, quando ela consegue ver a beleza de Cristo revelada nas páginas da Escritura, aí ela pode dizer: eu achei o que eu precisava. Ou melhor, eu fui encontrado por Deus e Ele me deu muito mais do que eu precisava. Mas isso é só para a gente entender o que nos fundamenta a viver uma vida tanto eticamente como moralmente cristã. Então nós vimos aí algumas semanas atrás sobre alguns fundamentos que determinam as ações daqueles que não são cristãos, que não são escravos de Cristo. Aí a Bíblia descreve 3 pilares, que é o mundo, o diabo e a carne. Essas 3 forças poderosas, elas vão mover o coração de uma pessoa que não foi transformada pelo Evangelho. Mas quando nós falamos de alguém que foi transformado pelo Evangelho, nós vamos ver que o fundamento dessa vida é Cristo. E quando Cristo é o fundamento da nossa vida, a única coisa que nos interessa é viver a vontade de Deus, o que Deus deseja de mim em todas as áreas da minha vida. E aí eu faço uma outra aplicação aqui. Muita gente pensa que quando uma pessoa se converte ao Evangelho, então ela tem que se tornar uma fanática religiosa. Ele vai lá, coloca uma roupa social, vai até na praia de roupa social. É muito comum ver pessoas que professam uma religião e de roupa social na praia. A mulher tem que usar saia, o homem não pode mais jogar bola, não pode ir lá se divertir com os amigos, não é isso. Quando nós falamos de um coração que é submetido ou transformado pelo Evangelho, nós estamos dizendo que ele vai continuar exercendo a sua vida em todas as áreas, porque o mundo foi criado por Deus para ser desfrutado pela humanidade, mas com a mentalidade de tudo que ele faz, agora ele faz para Deus. Então, se antes uma pessoa, por exemplo, usava o entretenimento para o seu prazer carnal, agora ele usará para a glória de Deus. Se uma pessoa, por exemplo, fazia um mau uso do dinheiro, agora ele vai usar os seus recursos financeiros para ter uma vida digna, mas sempre entendendo que o Evangelho ele sempre vai mostrar uma vida plena e ampla, nunca restringindo a uma coisa só. E é isso que o cristão faz, ele fundamenta a sua vida em Cristo. Então, desde o momento que ele está jogando dominó com o seu filho, até o momento que ele está tomando uma decisão importante na sua empresa, ele vai fazer isso para a glória de Deus, certo? Isso foi o que a gente viu até da última vez. Nessa manhã, eu quero pelo menos começar a pensar biblicamente sobre ética e moral. E a gente vai começar aqui definindo então os termos. Deixa eu só achar aqui. É isso aqui. A palavra moral, ela vem do latim moralis e está relacionada a costumes. A prática da ética é regida pelos conceitos de certo e errado estabelecidos pela ética. A moral ou imoral são definidos de acordo com os princípios de certo e errado estabelecidos pela ética. Então, o que é moral antes de mais nada? A moral são aqueles princípios que determinam dentro do nosso coração aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, por exemplo, se você vai numa cultura X, por exemplo, naquela cultura X, eles vão dizer que quando você vai na casa de uma pessoa, você tem que aceitar tudo o que ela te oferece. Mas em outra cultura, se você recusar alguma coisa, não tem problema. Então, quando nós falamos primeiramente sobre a ética, deixa eu só ver qual que é antes desse aqui. Quando a gente começa a falar sobre a moral primeiramente, então a gente está se referindo a algo que vai de alguma maneira determinar as nossas opiniões sobre determinadas coisas. O que nós podemos fazer, onde nós podemos ir, como que nós devemos nos proceder. A moral ela é definida de acordo com os princípios internos do coração de uma pessoa. A ética, por sua vez, ela também está relacionada com essa questão da moralidade. No entanto,
ela vai ser expressa na prática. Enquanto a moral é o aspecto interno daquilo que uma pessoa pensa e acredita, a ética vai ser da maneira como essa pessoa vai agir e reagir. Quando nós vemos aqui os dois, um lado a lado, então a gente chega à seguinte conclusão: que a ética está ligada à razão e a moral está ligada à cultura, daquilo que pode ser certo ou não. Tudo isso para dizer o seguinte: que quando o Evangelho ele transforma o nosso coração, quando nós temos uma experiência com Cristo e Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, automaticamente e simultaneamente Ele vai transformar tanto a nossa moralidade como a nossa ética. Ele vai transformar tanto aquilo que nós pensamos como a maneira que nós agimos. Ele vai direcionar tanto as nossas opiniões como também a maneira como nós nos conduzimos diante das pessoas. Um exemplo muito interessante, eu acho que isso já faz alguns anos, o Fantástico, eles copiaram um programa americano, que na verdade era um reality show que era assim: o dono da empresa, uma empresa grande, ele ia lá, se disfarçava de funcionário, ia trabalhar lá na fábrica que era dele mesmo, mas disfarçadamente. E aí estava mostrando a história de um empresário que ele fez essa experiência e por uma semana ele foi ser funcionário dele mesmo, ninguém sabia disso. E teve um momento muito interessante que ele estava o patrão estava lá com o funcionário e o funcionário estava ensinando para ele como que ele deveria fazer as coisas. Aí o funcionário falou assim: olha, sempre quando você for fazer alguma coisa, você tem que pensar que você não está fazendo para um homem, mas você está fazendo para Deus. O funcionário falando para o chefe, mas ele não sabia que o sujeito era o chefe. E quando eles se encontraram, depois que revelaram, o dono da empresa ficou tão comovido e tão sensibilizado com aquilo, e eu fiquei pensando que isso é um testemunho poderosíssimo. Quantas pessoas que professam a fé em Cristo, quando eles estão na frente do seu patrão, eles vão lá, fazem tudo direitinho, demonstram trabalho, mas na ausência, são pessoas relaxadas, desleixadas, não comprometidas. Um cristão, ele não age assim, porque o Evangelho, ele nos faz pensar que nós não estamos servindo a um homem, mas estamos servindo a quem? A Deus. Veja aqui alguns exemplos de como que essas coisas elas vão mudando ao longo dos anos. Há 20 anos atrás era inconcebível o casamento gay. Você falar para a cultura na época que 2 homens ou 2 mulheres poderiam se casar era uma coisa assim inimaginável, mas hoje é considerado como algo normal. É tão normal que diversos países, tanto da Europa como alguns estados americanos e até alguns juízes brasileiros e até o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele já reconhece a união entre 2 homens e 2 mulheres. Veja bem, nós não estamos aqui discutindo o caráter das pessoas. A única coisa que nós temos que entender é que tanto como as pessoas que têm esse pensamento devem ser respeitadas, como a igreja que pensa diferente também. Outro exemplo, alguns anos atrás a poligamia era inaceitável. Hoje é muito comum, por exemplo, um homem ter mais de uma mulher simultaneamente e sendo conhecimento de todos eles. Você vê, por exemplo, algumas situações que o sujeito mora com todo mundo junto. Acontece. Alguns anos atrás o aborto era inconcebível. Quando você falava em aborto, você estava falando em assassinato. Hoje há leis que defendem e promovem. E qual que é o lema desse movimento? O meu corpo, minhas regras. Nos Estados Unidos, eu vi essa semana, não sei de quando que aconteceu, eu não sei se ela é uma deputada, mas alguém lá da política americana, ela fez uma lei, um projeto de lei, que uma mulher pode abortar o seu filho em qualquer momento antes do seu nascimento. Então imagine, uma criança demora 9 meses para nascer. Se no 8º mês e meio essa mulher chegar à conclusão
de que não é aquilo que ela quer, o projeto de lei diz que... Então um projeto de lei mais audacioso ainda, que diz, isso eu não vi, isso eu só ouvi falar, que pode tirar a vida daqui mesmo depois que ela tenha nascido. Então nós condenamos o Hitler, porque ele matou 6 milhões de judeus, condenamos Stalin porque matou outros tantos milhares, condenamos o ditador, o Saddam Hussein, o ditador chinês, aquele que matou, acho que é o que mais matou, mas aplaudimos uma lei que nos Estados Unidos, com toda certeza, morreu mais criança abortada do que nas mãos de qualquer um desses. O que isso significa? A mudança de paradigma entre aquilo que se pensava e o que se pensa hoje. A zoofilia, alguns anos atrás, era considerada como bestialidade. Hoje há movimentos que defendem essa prática. Alguém sabe o que é zoofilia? Isso. Inclusive passou um sujeito uma vez no programa do Ratinho que ele se apaixonou pela cabra. Não, é engraçado, mas ele se apaixonou pela cabra. E ele queria, eu não sei se ele queria fazer isso judicialmente, mas ele falou, não, ele queria a cabra como se fosse a mulher dele. Alguns anos atrás não havia diferença entre drogas nocivas e drogas recreativas. Drogas eram drogas, mas agora já tem uma diferença entre aquilo que faz mal e aquilo que é recreativo. Tudo isso para dizer o que, irmãos? Que os paradigmas de ética e moral da sociedade, eles vêm mudando continuamente. Por que isso acontece? Porque quando nós olhamos para o mundo, para a sociedade e para o contexto sem Cristo, a gente percebe que a ética e a moral, nessa perspectiva, ela é, primeiro, mutável. O que isso significa? Ela muda o tempo todo. Por exemplo, hoje nós temos aí um movimento de liberação de qualquer forma de amor. Vocês podem anotar em qualquer lugar, daqui 20 anos ou menos, vai ter gente defendendo a pedofilia com a maior normalidade. Porque há 20 anos atrás defender o aborto era um absurdo. Hoje as pessoas falam de aborto, que é o assassinato de uma criança, como se fosse a coisa mais normal. A ética e a moral do mundo sem Cristo, ela é adaptável, ela vai sempre se adaptar à realidade do tempo presente. É sempre um conjunto de interesses. Então, se é interessante para um determinado segmento que determinada coisa aconteça, então é por isso que eles vão lutar. A ética e a moral do mundo sem Cristo, ela é descritiva. Ela descreve a realidade, ela não transforma a realidade, ela apenas descreve aquilo que a sociedade ou a realidade da sociedade é. Por exemplo, o Brasil. A gente está indignado com o Brasil, não é? Indignado com a corrupção, estamos indignados com o andamento das coisas. Eu não sei se os irmãos acompanharam ontem a eleição para presidente do Senado, mas por muito pouco o Brasil não fica à mercê da velha política, fazendo a mesma coisa desde sempre. Tudo isso é uma indignação só. Mas qual que é o problema disso? Essas coisas, elas não estão afetando a sociedade brasileira. Elas estão apenas descrevendo aquilo que a sociedade brasileira é. Simplesmente assim, o Brasil vai de mal a pior. Não é que o Brasil vai de mal a pior. O conjunto de regras que regem a sociedade, eles vão ser revelados e demonstrados nessas esferas maiores. Então, algumas perguntas para a gente refletir. Primeira, o que vai impedir a sociedade de aceitar a pedofilia como sendo algo bom para as crianças? O que vai impedir, por exemplo, a cultura e a sociedade de perseguir os cristãos por não concordarem com as suas práticas? Alguém aqui já viu aqueles fóruns que aconteceram dentro das câmaras federais de certos movimentos discutindo entre si de como que eles queriam combater o cristianismo? Alguém viu aquilo? Como que eles queriam combater o cristianismo, ou os cristãos? Queimar Bíblia, com armas, com violência. É interessante porque o discurso da esquerda é assim:
que você tem que atacar a violência dos cristãos. Mas como que eles atacam a suposta violência dos cristãos? Mais violentos. Sendo violentos. Eles usam uma coisa que eles condenam como a prática de ataque. E se alguém não concorda com eles cospem na cara da pessoa. Não importa. Se alguém fizer isso comigo é um crime, mas eu posso fazer isso com outras pessoas. Como que eles fazem isso? Eles vão, na verdade, criando uma narrativa que justifique a sua conduta, e não se impressionem se daqui a alguns anos eles quererem partir por esses caminhos de fato. Pode falar, Zé. Você viu o programa? Você viu o programa do noticiário depois? Aquela cantora, ela é evangélica, começou evangélica, falando que o pessoal do bem, né? Sim. Eles acabaram com a coisa. Isso. Então, sabe o que está faltando? Complica as bibliotecas, todas as bibliotecas do Brasil. Aí ela assustou. Então, por quê? Porque lá é um livro completo. Eu não sou cristão, mas eu ia duas vezes já. Tem todas as leis não tinham. Eu não falo para eles. Então, o livro que mais tem significado para dentro do ser humano. Isso. O que mais resolve o problema da vida do ser humano. Seja cristão, não seja cristão, ela tem as respostas. Se ele se enquadrar dentro da lei, depois tinha coisa nas escolas também isso. Né? A leitura da Bíblia, né, para as crianças. Porque aí eles vão se interessar por leitura. Eu não tinha interesse em leitura. Quando eu comecei a Bíblia, eu comecei a interessar por leitura. E eu diria até uma outra coisa sobre isso. Por exemplo, nós não podemos obrigar as pessoas a crer no Evangelho. Ou podemos? Não podemos. Mas também nós não podemos ser impedidos de professar a nossa fé. Podemos? Não. Por exemplo, o Ezequiel deu o exemplo de colocar a Bíblia nas escolas. É uma ideia que não vai ser aprovada porque são coisas diferentes. Mas, por exemplo, o Ezequiel vai lá e pega o Mateus e a Rebeca e ele ensina a Bíblia para os filhos dele. Isso ele pode fazer? Isso ele pode. Só que quando os nossos filhos chegam na escola, por exemplo, o que o movimento atual tenta fazer? Ele tenta desconstruir o que você aprende na sua casa para reconstruir aquilo que eles acreditam. E qual que é o problema que nós estamos vendo hoje? Eles estão tentando interferir nas liberdades alheias para impor as suas próprias crenças. Então, da mesma maneira que nós não queremos obrigar as pessoas por força que elas sejam como nós somos, nós também não queremos ser obrigados a pensar como a cultura e a sociedade pensa. Por quê? Porque nós não seguimos uma ética e uma moral que muda o tempo todo, que se adapta ao tempo todo e que descreve a sociedade como ela é. Então, todo esse fenômeno, ele é chamado de desumanização da humanidade. Quanto mais passa o tempo, menos humano os seres humanos parecem. Na verdade, Mateus, você olha, por exemplo, para a frieza humana. Vamos pegar o exemplo da grande mineradora Vale do Rio Doce. Houve alguma, por exemplo, alguma sensibilidade em colocar a vida daquelas pessoas em riscos? Não houve, porque o dinheiro fala mais alto do que o humano, do que ser humano. Economizar, por exemplo, para eles é mais interessante do que a vida daquelas pobres pessoas que seriam varridos. Embaixo da barragem tinha um refeitório. Será que tinha um escritório de um alto executivo embaixo da barragem? Isso mostra claramente para eles quem é a prioridade. Só trabalhador, morador, pescador e índio foram afetados com isso. Voltando falando sobre os livros de Bíblia, né, na escola, eu creio que aqui, pelas casas, eu já entrei com quase tudo assim. Certo. Difícil é casa que não vê uma Bíblia. Quase, só tem muitas pessoas que é mas em todas as casas, todas as casas tem uma Bíblia. Então não refere colocar isso em escola, colocar isso nas praças. Ela não vai ser até, eu acho que é pior. Sim. Porque vai ter que pegar a pessoa despreparada para ler ou para ensinar. É quando eu estudava tinha aula de religião. Sim. Na minha época, né? As pessoas que iam lá, as pessoas que davam as aulas, não tinha nem gente conhecia, é pessoas que totalmente depravadas, despreparadas. Então, vai ser pior. Né? Porque só a leitura não vai resolver nada. Só a leitura em si mesma. Então, tinha que ter uma mudança em tudo, né? Mas isso não vai adiantar em nada, né?
O que as escolas precisavam, na minha opinião, era de disciplina. Então, se a gente militarizasse as escolas, não para inibir ninguém, mas pelo menos para que recuperasse a possibilidade de uma pessoa entrar numa sala e ter uma aula de verdade. Que um professor pudesse chegar na classe e dar aula dele de matemática, de português, de inglês, sem ser prejudicado pelo pequeno traficante da cidade, sem ser inibido pelo rebelde, sem ser que os demais não fossem prejudicados pela minoria. Então, se a gente criasse uma disciplina de educação, informação, estudo e aprendizado no ambiente escolar, a gente já teria a possibilidade de ter uma sociedade melhor. Agora, se a nossa sociedade se rendesse aos pés de Cristo e amasse o Evangelho, aí seria muito melhor e o ideal. Pastor, pode falar, Marcos. O senhor falou da questão da pedofilia, né? O que impedirá de acertar a pedofilia como alguma coisa normal? Isso. Aquela, não sei o que, de arte que teve, já foi um ato de pedofilia normal. Bem lembrado, a exposição. Eram crianças tocando um homem pelado. Exatamente. É pedofilia, né? Pedofilia. Não tinha que ser preso. Então, se a gente, então já tem aceitação. Foi bom você ter falado isso, porque eu estava tentando pensar num exemplo que coubesse. Esse exemplo é excelente. Porque, por exemplo, ali não é a pedofilia no sentido... no sentido final da palavra. Mas é uma tentativa de normalizar uma criança. Então você consegue imaginar o absurdo de uma criança de 5 anos? Se você imaginar uma criança de 5 anos encostando nas partes íntimas de um familiar, já é um absurdo inaceitável. Agora, de um estranho. Então veja, é um ótimo exemplo, Mateus. Então, se hoje eles estão fazendo isso, daqui a 20 anos, eles vão estar expondo o ato propriamente. Porque essa é a tentativa de desconstruir o que eles chamam de uma cultura judaico-cristã. Ninguém é obrigado a concordar com a cultura judaico-cristã, mas também nós não somos obrigados a ver uma criança encostando nas partes íntimas de um homem e chamar aquilo de arte. Tinha que pagar para entrar em. Mas enfim, só para a gente partir aqui para os finalmente, como que a ética e a moral cristã elas se revelam ou elas se refletem? Primeiro, é imutável. Esse mesmo livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás por todos os autores que nós conhecemos, todo o conjunto de livros que formam o Antigo Testamento e o Novo Testamento, toda a linha de raciocínio, de pensamento, a descrição, as regras, os preceitos, os valores, tudo que está aqui na Bíblia sempre esteve, estará e estará por quanto tempo existir o mundo. A diferença entre a ética e a moral de uma cultura sem Cristo e a ética e uma moral a partir dos fundamentos cristãos é que a ética cristã ela não muda. Por exemplo, vamos pegar assim o que acontece na nossa casa hoje. Há muitas coisas que os nossos filhos fazem que, por exemplo, nós não fazemos, não é verdade? Não acontece isso. Há muitas coisas que os nossos filhos querem, a maneira como eles conversam é coisas que nós não fazíamos. Mas se a gente parar para pensar também, há muitas coisas que os nossos pais não nos ensinaram, mas em algum momento nós começamos a fazer. Então alguém vai dizer assim, mas a igreja ela vai mudando, ela vai abrindo um pouquinho mais, ela pode até ir mudando e abrindo um pouquinho mais. Mas a ética e a moral cristã, elas não mudam e nem abrem. O certo sempre vai ser certo, o errado sempre vai ser errado, o que é condenável sempre vai ser condenável, o que é digno de elogio sempre será digno de elogio. Deus nunca vai retroceder, porque a cultura está mudando. Inclusive tem um texto que fala que tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Deus dizendo isso. É interessante que nem a Bíblia, o exemplo que você deu, porque hoje, na cultura de hoje, que muitos se dizem preocupados se ela é fiel ao que foi escrito no passado,
as mudanças que existem estão sendo feitas hoje. Isso. Até a data de hoje, ou de alguns anos atrás, não haviam mudanças na Bíblia. A própria arqueologia vem mostrando isso. Cada vez que eles descobrem um texto que está enterrado há determinados anos para trás, ele bate com os principais, com os originais. Exatamente. Então, as mudanças hoje estão na Bíblia versão mulher, a Bíblia versão não sei o que, a Bíblia versão não sei o que lá. Uma para cada gosto. Uma para cada gosto, que nenhuma delas passou por uma verificação mais concreta, mais ampla. Isso. Na questão de moral e ética, uma certa balança que seria razoável de se levar é que uma atitude deve ser tomada ou prosseguida quando os dois conceitos se encontram, quando a atitude é moral e ética. Isso. Porque, que é o ideal. Que é o ideal. Certo? Nem sempre, é o mais próximo do ideal, vamos dizer assim. É o mais próximo do ideal. Porque geralmente as pessoas tomam decisões ou eticamente ou moralmente. Isso. Então, uma ou outra sozinha não é nenhum padrão de ideal. Ou às vezes ela tem um pensamento ético, mas a conduta moral dela não é coerente com a ética que ela assume. Ou vice-versa. Então, o encontro das duas normas é que faria o mais próximo do ideal. Exatamente. É isso mesmo. Pegando um gancho do Weber aqui, semana de uma devocional, e o pastor disse que, como o Weber disse, tem muitas coisas. Ó, a Bíblia do jovem, a Bíblia do então ele diz que a Bíblia não é a Bíblia é uma só. É uma só. Não existe Bíblia para cada tipo de pessoa, para cada classe. A Bíblia, por Deus, é uma só. Não, mas tem uma Bíblia que é a melhor de todas, a Bíblia do Tales. Já viram a Bíblia do Tales, do cantor Tales? Que ele falou que ia dar uma forcinha para a Bíblia, foi lá e escreveu um monte de comentários. Sim. Pastor, eu sempre falo na minha casa que a Bíblia, o que acontece? A gente, os nossos filhos, nós vamos ficando ultrapassados, né? Isso. Não, mãe, mudou. Olha, que Deus nos dê a graça de ver eles ficando ultrapassados também. Então, eles eu falei para você. Vai chegar a vez. Mas aquilo que muda é a Bíblia, porque cada texto é de acordo com o que a gente está vivendo. Exatamente. Então, isso. Eu falo um livro tão antigo que descreve a realidade. Muito moderno. Eu falo assim, vocês podem ver que os textos que falam é o que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Então eu falo assim, uma coisa que sempre vai ser atual. A ética e a moral, dentro da Bíblia, ela nunca vai ultrapassar. Exatamente. É uma ótima colocação, porque é isso mesmo. As pessoas podem acusar, podem questionar, podem não gostar, mas ninguém pode falar que a Bíblia descreve a realidade do jeito que ela é desde sempre. Você pega, por exemplo, alguns textos e fala, parece que esse homem viveu hoje, parece que ele está escrevendo aqui agora, com exceção de alguns termos que vão mudando, mas sempre o relato é muito preciso. Só que nós estamos quarta-feira aqui, né? Exatamente. Na quarta-feira. Não adianta, vai, olha o que você fala. Mas hoje, fazendo isso, quem escreveu a Bíblia lá, os profetas, escreviam, parece que estão sendo hoje. Parece que exatamente. Tanto para a cultura como para a igreja. Para a igreja, para qualquer, né? A realidade do homem sempre foi sempre a mesma. Sim. Não, mas vai piorando, vai piorando. Mas não muda, porque quando estamos fazendo o que já foi, o que há de ser também já foi. Isso. Então, o ser humano, o pecado, é aquele pecado que está contra Deus. Isso. Então, esse que a Bíblia condena, né? É verdade, sim. Exatamente. É a vontade que Deus determinou. Então, o pecado é esse, só que está mudando o jeito, mas não é a mesma coisa. No fundo, a essência do problema é a mesma. É isso mesmo. Exatamente. Então, só para a gente ir aqui, a ética e a moral da igreja é imutável, ela é fundamentada na palavra, ela estabelece as normas, ela não muda, ela é absoluta, porque ela está enraizada numa palavra que é absoluta, ela é transcendente, ela vem de cima e está acima de tudo e de todos, ela é direcionista, ela vai direcionando para os padrões de Deus, ela é objetiva, é clara, o que é o que não é, ela é normativa, estabelece as normas e preceitos. A moral é regida pelos princípios imutáveis, normativos e absolutos estabelecidos pela palavra de Deus.
Ainda que a visão de certo e errado no mundo mudou, a Escritura continuará sendo o referencial da verdade. Uma coisa é digna de nota: a visão da interpretação da Bíblia, ela pode ser melhorada com o passar do tempo. Então, por exemplo, não porque a Bíblia não é clara, mas porque o nosso entendimento sobre certos assuntos não chegou no máximo. Então, o que as igrejas reformadas prezam? O estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais discernimento a gente adquire para a gente tomar as decisões corretas. E eu quero encerrar citando aqui para os irmãos, são 3 músicas que refletem exatamente o contexto ético e moral da vida humana sem Cristo. São 3 músicas que inclusive eu gosto dos cantores, uma do Engenheiros do Havaí, outra do Raul Seixas e a outra do Hugo Santos. O Hugo Santos não é um cantor que eu gosto, não por nada, não é um estilo de música que eu gosto, mas esse Engenheiros do Havaí, por exemplo, eu passei particularmente boa parte da minha juventude ouvindo esses cantores, inclusive tem as músicas deles e tal, mas olha essa música em particular. O Humberto Gessler diz assim: estamos sós e nenhum de nós. Quer ir tocando? Pode ir cantando? Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Ou seja, nós estamos só nesse universo, não tem ninguém acima dele e nem do lado, nós estamos só. E outra coisa, ninguém sabe onde isso vai parar. Não existe uma verdade absoluta, não existe, ninguém sabe de nada, que é o que nós chamamos de niilismo. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós não precisamos ir. Ou seja, não faz diferença nenhuma. Se você está indo para frente, se você está indo para trás, se você está indo para o lado, para a esquerda, você só precisa ir. Não precisa ter um propósito. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Não é a filosofia do mundo, nós não queremos saber de nada. Nós só queremos viver. Ou queremos prazer, queremos viver. Quando ele fala viver, não é só viver um dia de cada vez. Nós queremos usufruir do máximo que nós pudermos. Sem motivo, não precisa de motivo, não precisa de objetivo, estamos vivos e isso é tudo, é sobretudo a lei. Os irmãos percebem a essência do sujeito que compõe essa música? Ou seja, ele não acredita em Deus, ele não acredita no sobrenatural, ele não acredita na intervenção divina, ele não acredita no propósito da vida. A única coisa que importa é a mesma filosofia do Epicureus e do Estoicos, do livro de Atos: vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Ou seja, viva o máximo, porque depois vai acabar. É uma filosofia niilista fundamentada nos escritos de Nietzsche. Essa é do Lulu Santos, essa também é muito interessante. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Ou seja, quem estabelece regras são só os hipócritas, mas eu já estou vendo por cima do muro como que vai ser. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, porque a única coisa que a pessoa quer é satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Não há tempo que volte amor, e aqui sim, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Se o teu coração quer fazer, faça. Se é o teu desejo, faça. Mas veja, eu não estou mandando você fazer. É a música que descreve uma conduta de vida onde a pessoa vive apenas para si mesma. Não importa nada mais além disso. E finalmente, da luta do Raul Seixas, e essa também é muito interessante, que diz assim: eu prefiro ser essa metamorfose. O que é uma metamorfose? Mudança. Uma coisa que muda o tempo todo. Eu prefiro ser, aí repete, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se uma pessoa tem uma opinião formada sobre tudo, no pensamento dele é uma pessoa retrógrada. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Ou seja, antes eu falava uma coisa, hoje não é assim que as pessoas são. Todo mundo fala uma coisa agora, amanhã não é mais. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre
o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã tem amor e tem amor. Ou seja, descreve a realidade de uma vida que não tem uma opinião sobre nada ou sobre tudo, que está constantemente mudando, e a única coisa que de fato interessa é você seguir o seu coração e as suas inclinações. Então, hoje eu posso ser uma estrela, mas amanhã ela já apagou. Hoje eu te odeio, mas amanhã pode ser que eu lhe tenha amor. Então veja, são canções que de uma certa maneira elas demonstram a criatividade e tal, mas o ponto que eu quero chegar é isso, é a mensagem que elas transmitem. Não existe nada, nada importa, a única coisa que importa é você fazer o que você deseja e o que você quer. Pode falar, João. Essa geração aí, você viu aquela entrevista que o General Mourão falou para o jornalista: meus heróis não morreram de overdose, eles todos morreram de overdose. Eles morreram de overdose. O que não morreu, Gessinger não morreu ainda, né? Mas não vamos torcer para ele morrer também. Essa não foi lá no meu nome é Jenny. Olha, Jim, um dia eu fiquei ouvindo as pessoas e eu ouvi essa música. Rapaz, mas que música ruim, né? Pelo amor, olha. Essa daí ainda tem uma ideologia de não, treinar. Mas aí não. Essa música, nós não estamos discutindo aqui a parte espiritual dela, mas essa música demonstra a percepção de alguém que percebeu uma realidade. Então existe genialidade na música do ponto de vista humano e criativo. Ele viu a situação e descreveu a situação e fez isso bem feito, numa bela melodia, tão bonita que a gente gosta de ouvir. Mas ela descreve a realidade. A realidade hoje é isso aí, eu escrevi como fosse de razão feliz. Não, isso eu não diria. Eu não diria que ela leva as pessoas a andarem nesse caminho. Eu diria apenas que ela descreve as pessoas que estão nesse caminho, inclusive quem escreveu. Ele olhou assim, porque veja bem, só para encerrar mesmo, se eu ouço uma música que fala uma coisa errada, ela não tem o poder em si mesma. Ela pode até ter alguma influência, mas em última análise, uma única coisa nos move a fazer as coisas. O que é? Uma coisa só nos move a fazer as coisas, principalmente as pecaminosas. O desejo. Os desejos da onde? Da carne, da alma. Do coração. Do coração. É o coração que eu queria que você falasse. Coração. Isso. Mas é isso. Então que Deus assim nos abençoe, que Ele nos dê toda a clareza para que nós vivamos com propósito, que o nosso coração ame ao Senhor. Os irmãos me desculpem ter passado um pouco mais do tempo, mas é que eu queria que a gente tivesse a oportunidade de chegar até esse ponto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar. É um alerta do que o Ezequiel disse, que as pessoas continuam insistindo que fazem porque alguém incentivou elas, porque alguém obrigou elas a fazerem. Não transferir a responsabilidade dos nossos erros para outros. Para que eu fiz porque eu ouvi a música, eu fiz porque é assim que eu fui ensinado, eu fiz por causa disso. Não. A responsabilidade é única e pessoal. Não é porque os outros ou uma influência o fez. Esse é um ponto importante mesmo. Até, eu não sei se os irmãos viram, o Pedrinho Matador, o cara que matou mais gente no Brasil, ele faz uns vídeos de vez em quando, e quando você vê ele falando, ele sempre vai achar uma justificativa do porquê ele fez. Mas em última análise, ele fez porque ele quis fazer. Não é algo que ele possa atribuir à sociedade, à cultura, à criação, porque se todo mundo que nascesse numa situação ruim fizesse o que ele fez, não tinha mais gente no mundo, não é verdade? Então, se existe alguém que a gente possa e deva responsabilizar, esse alguém que vou até mostrar aqui para você falar, é o nosso coração. É daí que procedem todos os maus desígnios. Eu passo a palavra para mim.